Oi, gente, vamos estudar um pouco Espiritismo. O tema de hoje é Vidas Passadas. Você já deve ter ouvido falar sobre a ideia da reencarnação, tão presente em muitas religiões, desde as culturas hinduístas, dos egípcios. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, sobre esse tema que toca tantas pessoas, mesmo pessoas que não possuem uma religião, como é o caso do Espiritismo. Boa noite, Maria Sálvia Ribeiro. É um prazer estar com você, seja bem-vinda. Hoje vamos conversar um pouco sobre vidas passadas. Se você quiser interferir, fazendo alguma pergunta ou compartilhando conosco alguma experiência, é muito bem-vinda, né? É uma satisfação a gente estar aqui e conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema tão importante em nossas reflexões diárias, né? Acreditar na existência de muitas vidas é algo presente em várias culturas e na cultura brasileira, sobretudo nos últimos tempos, né? As novelas da televisão mostram muito, né, essa ideia de reencarnação, de nós termos vivido muitas vidas, né? Então, há vários aspectos que a gente vai abordar nesse momento de hoje, nessas reflexões de hoje, aspectos históricos, filosóficos e científicos que tocam o tema que a gente está se referindo, né? Entre os egípcios havia a ideia de muitas vidas, ou de pelo menos uma ou duas vidas, né? Boa noite, Juliana Freitas, é um prazer ter você aqui conosco. Então, os egípcios acreditavam que as pessoas, quando morriam, elas iriam voltar um dia e por isso embalsamavam os corpos, né? Aquela história toda que a gente conhece dos livros de história de pirâmides, de templos e de pessoas que eram colocadas, né, em lugares específicos e tinham seus corpos preservados pelo embalsamamento, pela mumificação, porque um dia a alma poderia voltar e querer o seu corpo de volta. É uma certa contradição, já que em algum momento dessa história egípcia, acreditava-se que a alma ia para um outro lugar, que podia ser um inferno ou que podia ser um céu. E se isso aconteceria, qual seria a utilidade de guardar o corpo? Então há toda uma complexidade, né, nessa referência, né, aos egípcios como acreditando em outras vidas, mas que exigiria uma live todinha só sobre esse tema, que é bastante específico e bastante longo. Os hindus também acreditam, né, na ideia da reencarnação, só que de uma maneira mais elaborada, já que eles cremam os corpos. Portanto, se há uma reencarnação, ela acontece porque as pessoas voltam a viver em corpos novos, já que as pessoas, em geral, na Índia são cremadas, né, e tem suas cinzas devolvidas à família, que coloca às vezes numa urna em cima da mesa, em cima de um móvel da sala, ou derramam as cinzas sobre o rio Ganges, ou jogam as cinzas aos ventos, conforme os interesses de cada família, né? É muito comum jogarem no rio sagrado, que é o rio Ganges, o rio principal da Índia, ali mais famoso e que tem uma importância muito grande na cultura dos hindus. Também a gente pensar um pouco mais atrás, né, nas tribos mais antigas, mais primitivas, né, na pré-história, na formação dos primeiros clãs, que frequentemente acreditava-se que a pessoa, quando morria, tornava-se a alma de um animal, né? Então era muito comum as pessoas acreditarem que quando uma pessoa morria, voltava como um animal. Daí a ideia de que quando a pessoa morria, ela podia voltar como um cavalo, como um antílope, como um alce, né, como uma formiga. Existia isso. No desenho animado da Disney, o irmão urso mostra isso, né? O garoto no filme, ele maltrata um urso, ele quer matar um urso, e a natureza transforma o rapaz em um urso, e ele acaba tendo que ajudar um garoto, um ursinho perdido, que ele acabou matando a mãe justamente desse ursinho. E no final do filme ele tem a decisão de escolher se ele quer continuar como urso ou se ele quer voltar a ser humano, né? Nesse caso é da cultura esquimó, que mostra essa ideia, né, de um certo animismo, de um certo fetichismo, né, já que eles utilizavam colares que identificavam a alma dessa pessoa como sendo pertencente a um totem, daí as culturas totemistas como eram utilizadas, né? O Sigmund Freud, ele faz um estudo interessante justamente sobre isso, de um livro chamado Totem e Tabu, né? O livro aqui está ao contrário para vocês, do Sigmund Freud, mas é Totem e Tabu, que ele vai justamente discutir essa reflexão
sobre essas culturas que existiram no passado e que interpretavam a alma dessa maneira, né? É muito interessante esse livro do Sigmund Freud, eu recomendo, né? Além disso, né, a ideia, né, dentro dessas culturas, justamente, que diferencia do que nós chamaríamos hoje de reencarnação, né? Boa noite, Paulo César Nogueira, nosso amigo Paulo César, Angélica, Iris. É uma satisfação estar com vocês aqui nessa noite para a gente conversar um pouquinho. Tá bom, então a gente já estava falando, para quem está chegando mais à frente, é que a ideia de vidas passadas ela está presente em várias culturas no mundo todo, né? A maioria das culturas acredita que nós vivemos muitas vidas e somente mais recentemente na cultura judaico-cristã é que se surgiu a ideia de se viver somente uma vida e que essa vida seria representada através da ressurreição, ou seja, você viveria duas vidas, na verdade, que seria a vida material que nos encontramos hoje. Quando nós morrermos, nós ressurgiríamos em corpos novos de uma maneira que se produziria saúde a esses corpos, e esses corpos viveriam na beatitude de Deus ou no inferno, na danação eterna. E essas ideias variam um pouco, porque não há uma única ideia de ressurreição, há várias ideias sobre ressurreição, de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, seja católica, seja evangélica, mas para algumas pessoas dormem e esperam a ressurreição de Jesus, para outros as pessoas vão para o purgatório penar um pouco até que elas possam subir ao céu, né? E aí somente depois haveria o julgamento final. Em outras culturas a ideia de julgamento final não é muito assim, ela está muito ligada à destruição do planeta, a um certo apocalipse, né? A palavra apocalipse nem significa destruição, nem significa fim do mundo, significa revelação, mas as pessoas associaram, devido ao livro Apocalipse, que seria justamente o fim do mundo e o momento em que as pessoas seriam julgadas e haveria a ressurreição dos corpos e as pessoas tornariam, né? Não há uma explicação específica de como seria isso, né? De como se passaria esse processo, já que se eu morresse com 80 anos e eu ressurgisse, eu não ia querer ficar com uma aparência de 80 anos, talvez eu quisesse ficar com uma aparência de 20 anos, ou talvez gostasse da ideia de manter a aparência de 80 anos. Quer dizer, se nós escolhemos, Deus escolhe, quem escolhe por nós, 80 anos com a saúde de 80 anos ou com a saúde e a mobilidade de alguém de 20 anos. Então isso é uma discussão bastante, que não existe essa discussão dentro da ideia da ressurreição, só diz que os corpos serão novos, mas não entra em detalhes como isso funciona. Dentro da cultura da reencarnação há um pouco mais de elaboração sobre isso, onde as pessoas procuram de alguma maneira tentar entender isso. Por exemplo, nas culturas hindus, o samsara indica que você nasce e renasce muitas e muitas vezes, porém se você for mal, você pode um dia renascer como um inseto, né? Como um animal, como alguém inferior, né? Dentro do filme de Bernardo Bertolucci, acho que é do Bernardo Bertolucci, o filme O Pequeno Buda, conta uma história muito interessante, é um filme magnífico, sobre a ideia de que um homem levava um animal, um bode, para cima de uma montanha para sacrificá-lo aos deuses, né? Então, em determinado momento, o bode começa a sorrir e o sacerdote se espanta com aquilo ali, que ele ia matar e ia sacrificar o bode começa a falar. O sacerdote está perguntando por que ele está sorrindo. Ele diz, porque eu vou acabar minha última vida como bode e voltar a ser um ser humano, né? E aí o bode começa a chorar, e ele diz, por que você está chorando? É porque 99 vidas atrás eu era um sacerdote e sacrificava bodes. E aí o sacerdote entende o que ele estava fazendo e ele se ajoelha diante daquela criatura que ele considera um deus, e promete que jamais tiraria a vida de um animal. Ou seja, nessa cultura, especialmente desenvolvida na Índia, é o que a gente chama de uma transmigração, mas que não é progressiva, né? Que é a metempsicose, né? Que é uma ideia que está escrita no Livro dos Espíritos, Allan Kardec discute com espíritos, de que nós podemos nascer, né, e evoluir, mas também podemos involuir. O que os espíritos trouxeram para nós é que nós nascemos e renascemos sempre num processo de evolução, mas nós estamos na espécie humana. A grande discussão que aparece nesse momento no Livro dos Espíritos sobre a metempsicose é que Allan Kardec também não sabe a resposta, nem os espíritos souberam a resposta. Se um dia nós evoluímos e fomos animais e nos tornamos seres humanos, quer dizer, a ideia do Leon Denis, que ele vai escrever em outro livro, que é justamente que um dia nós nascemos no mineral, nós, né, dormimos no vegetal,
nós acordamos no animal, mas nós vivemos no hominal. Seria esse processo gradativo. E outros espíritos acreditam que nós sempre fomos seres humanos, que nós não partimos dessa evolução, que o Criador criou a espécie cachorro como criou a espécie humana, e embora haja evoluções dentro das espécies desse grupo dos caninos, há também evoluções dentro dos grupos dos humanos. Nós não somos os mesmos humanos que éramos há 250 mil anos atrás, quando surge o Homo sapiens, mas que nós sempre tivemos uma alma humana. Então, essa discussão não foi encerrada, os espíritos não disseram, porque talvez nem eles mesmos saibam. Temos que entender que os espíritos mais sábios do universo não estão na Terra, né? Os espíritos mais sábios do universo, eles podem estar em outro lugar. Os espíritos são sábios aqui do nosso planeta e muito superiores a nós, né? Mortais que estamos aqui reencarnados, mas necessariamente não são mais sábios que existem no universo, e talvez somente esses, muito mais antigos, saibam essa resposta. Se nós somos um produto da evolução desde o mineral até chegar na condição humana, ou se nós somos criados como seres humanos e a partir disso aí nós evoluímos apenas como seres humanos. Então, esses aspectos, né, históricos que demonstram a existência de muitas vidas estão presentes em todas as culturas, né? Por exemplo, entre os tibetanos, quando o Dalai Lama morre, o grupo, né, de sacerdotes dentro do budismo, se é que se pode usar essa expressão, mas aqueles monges que estão ali cuidando do Dalai Lama e na presença do Dalai Lama já começam, através da astrologia e de outros processos, a buscar o novo Dalai Lama, que é o anterior que está reencarnando em algum lugar. Então existe uma série de buscas, né, para encontrar. Geralmente encontram vários desses meninos ou meninas que poderão ser o próximo Dalai Lama. Sim, existiram mulheres Dalai Lama, né? Mas quem quiser assistir o Pequeno Buda, tem no YouTube gratuito para assistir. Não é sobre o Dalai Lama, mas sobre essa cultura budista, muito interessante, né? Iris pergunta assim: por que o sofrimento de animais se eles não têm que tipo pagar por algo, né? Bom, os animais não têm karma conosco, né? Como nós, os seres humanos. A gente usa a expressão karma no sentido de ação e reação, que é a ideia que os hindus têm, porque eles não têm consciência e não têm, não é bem a palavra consciência, eles são seres sensíveis e conscientes, mas eles não têm um livre-arbítrio para fazer escolha, né? O animal não escolhe fazer o bem ou fazer o mal, ele age por instinto. Obviamente, cada espécie animal tem um desenvolvimento maior já de algum nível de sentimento. Por exemplo, os cães, né? Eles amam muito os seus cuidadores, né? E eles não esquecem deles, né? Passa anos sem ver o cachorro, quando você vê, ele lembra de você e desenvolve toda aquela alegria, aquele sentimento que a gente vê nos vídeos na internet. Então, ele não escolhe. O ser animal vive por puramente atitude instintiva. Como ele não tem escolha, como é que ele pode sofrer uma ação negativa de um ato que ele não pôde escolher? É diferente de nós seres humanos. Eu posso escolher fazer o bem e eu posso escolher fazer o mal. Eu posso escolher ir para a esquerda ou ir para a direita. Os animais, eles agem por instinto, né? No caso de um cachorro e uma cadela, se você colocar uma cadela no cio, o cachorro não escolhe dizer: não, eu não vou me reproduzir agora porque eu não quero ter filhos. Ele vai agir por instinto e vai cruzar com aquele animal, se as condições assim forem permitidas. Então, por que eles sofrem, já que eles não têm karma, no sentido, já que eles não têm livre-arbítrio, não são capazes de escolher? Nós associamos sempre o sofrimento a isso, né? Nós associamos, especialmente nós somos espiritualistas, dentro de qualquer tipo de espiritualismo, acreditamos que o sofrimento ele tem que fazer sentido para nós, caso contrário é doloroso demais. No entanto, os animais sofrem porque há seres humanos que são ruins, que fazem os animais sofrerem. Aí você diria: mas é injusto, seria preciso que a gente jogasse alguma coisa no universo e esse universo nos devolvesse. Isso se aplica a nós, que somos seres que possuem livre-arbítrio, são capazes de tomar decisão, mas não os animais. Um animal, a gente poderia pensar dentro de uma cultura, por exemplo, um animal que vive na floresta, ele se alimenta numa qualidade inferior a um que vive numa casa, né? Mas aí essa qualidade inferior é muito relativa, depende do que a gente entende por isso. A Ritinha pergunta assim: por que sempre é tão difícil a reconciliação, mesmo quando temos consciência de alguns acontecimentos passados?
Bom, reconciliação, se você está se referindo a outras pessoas, né, que eu briguei com outras pessoas, ou talvez minha mãe, ou talvez meu pai, ou um irmão, alguém assim. Bom, nós não deixamos de ser quem nós somos de uma vida para outra, assim, rapidamente, né? Nós mudamos a nossa personalidade, porque a gente estava discutindo outro dia sobre personalidades múltiplas. Nossa personalidade varia de uma cultura para outra, de uma reencarnação para outra, né? A gente até vivendo aqui no Brasil até os 20 anos, se formos morar no Japão, a gente pode mudar alguma coisa do fato de a gente estar vivendo com uma nova cultura. Então, essa ideia de que a gente morre e vira santo é uma ideia falsa. E o ato de perdoar alguém, de se reconciliar com alguém, ela é fruto do nosso amadurecimento, do nosso tempo, né? A gente passa a entender a vida de uma maneira diferente à medida que a gente amadurece. Amadurecer é passar por experiências e essas experiências terem significado para nós e nos ensinarem alguma coisa. Muitas pessoas não passam por essas experiências, ou quando passam por essas experiências não buscam um significado para elas. O que a Ilha estava dizendo antes, né? Ela acredita, né, como a maioria de nós, que os animais não deveriam sofrer, já que eles não têm livre-arbítrio, eles não fazem escolha. Então por que eles sofrem? Eles sofrem porque outras pessoas são más, né? Nós seres humanos somos indiferentes à realidade deles, ainda precisamos evoluir bastante para isso, ainda comemos a carne dos animais, para isso precisamos matá-los, né? E geralmente isso acontece com sofrimento. Quer dizer, a culpa não é deles, eles passam por isso. Do mesmo jeito que eu posso morar num bairro que não tem água, que a água só vem, o bairro que eu moro aqui só tem água dia sim, dia não, né? Isso não é comum somente ao meu bairro, a outros bairros da minha cidade, onde há escassez de água, né? Então eu não estou pagando um karma, porque em vida passada eu fiz alguém passar sede. Então a gente não pode ver cada detalhe da vida da gente como se fosse uma coisa consequência da vida passada. É consequência de um mundo que vivemos, um mundo de provas e expiações, um mundo onde a gente está sendo testado por si mesmo, constantemente para aprender. Então esses animais fazem parte desse processo onde eles infelizmente sofrem porque nós ainda somos atrasados. Os nossos semelhantes, que são nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos primos, colegas de trabalho, quer dizer, aquelas pessoas mais próximas a nós, sofrem de alguma maneira porque nós ainda somos esses espíritos atrasados, né? Agora, a gente fala de reencarnação como uma possibilidade de consertar aquilo que a gente fez de errado nessa vida. Mas nem sempre é possível consertar. Digamos que eu faça mal a uma pessoa, né? E que essa pessoa, nesse processo de evolução, ela evolua muito e não seja mais necessário que ela reencarne. Como é que eu vou entrar em contato com esse espírito em 10 vidas seguintes para tentar reparar o mal que eu fiz a ela? Digamos que eu fiz essa pessoa morrer de fome. Digamos que essa pessoa foi minha mãe e ela ficou velhinha e eu deixei ela morrer de fome. Aí depois eu cheguei no mundo espiritual, me toquei que fiz besteira e queria voltar e fazer o bem a ela. Porém, minha mãe é um espírito muito elevado e acabou indo para um outro planeta superior ou não precisa mais reencarnar. Como é que eu vou reparar esse erro que eu tive com ela? A única maneira que eu posso fazer isso é reparar fazendo o bem a todos os outros seres humanos e não só ligado à fome. A minha consciência me cobra, mesmo que inconscientemente, mesmo que numa lembrança que eu vou ter assim, de uma maneira que eu não entendo muito bem porquê, isso vai me ficar impresso em minha consciência. Toda vez que eu ver alguém passando fome, eu vou ter uma nostalgia, um sentimento a mais, assim, diferente, né? E querer ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque há uma ideia intuitiva em mim de ajudar alguém que passa fome. Enquanto com outras pessoas é uma ideia de fazer o bem aos animais, com outras pessoas é a ideia de querer ajudar as pessoas conversando, que cada um de nós tem essas oportunidades. Ou seja, nessa vida eu posso me sentir muito compadecido com os animais e fazer alguma coisa por eles. Talvez eu crie apenas alguns animais que eu adotei da rua, né? E já tem outras pessoas, né, que têm a ideia de criar uma ONG e ter um trabalho muito mais amplo e ajudar mais. Mas nós não podemos ver isso como uma consciência de culpa de que em vida passada a gente fez mal aos outros. Nós não podemos imaginar que tudo que nós fazemos na vida passada, absolutamente tudo, recai sobre esta vida. Ora, se eu tenho muitos débitos de vida passada, de ter feito muito mal às pessoas, eu posso precisar de 10 vidas para recuperar isso. E aí, uma delas eu escolho fazer uma etapa. Diz, olha, nessa vida aqui eu vou tentar ajeitar o que eu fiz de errado nesse departamento. Na vida seguinte eu faço outro porque é coisa demais, são erros demais que eu cometi. Você pensa aí na Segunda Guerra Mundial, nos nazistas. Quanto mal eles fizeram. Como é que ele vai em uma vida só recuperar tudo aquilo? São 5 milhões de judeus que morreram
cerca de 40 milhões de seres humanos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Como é que eles vão reparar tudo isso em uma vida só? É coisa demais para reparar. Então, a ideia de viver, muitas vezes, ela está de acordo com a justiça, né? No sentido de que nós precisamos reparar aquilo que nós quebramos, né? Nós entortamos de alguma maneira. Só que às vezes não é possível diretamente aquela pessoa, já que aquela pessoa pode não estar próxima a nós. Já imagina aí, eu faço mal a uma pessoa que, digamos, foi meu marido, ou minha esposa, ou meu filho. Só que essa pessoa, ela prefere evoluir em outra cultura, ela decide que vai morar no Japão. E eu não quero morar no Japão, quero continuar no Brasil. Ficou muito difícil agora de eu conseguir ajudar essa pessoa, já que o meu nicho, o meu grupo de pessoas é aqui no Brasil. Então vai ficar para uma vida futura eu de alguma maneira me reconciliar com essa pessoa. Mas como saber, pergunta a Ritinha, como saber se estamos no caminho certo? Essa é uma pergunta de grande sabedoria, né? Quem nós saberá se estamos no caminho certo, já que nós não temos as lembranças precisas das vidas passadas, nós temos as tendências. Se eu sou muito tentado pelo álcool hoje, se é uma coisa que de alguma maneira, quando eu vejo uma bebida, eu fico com muita vontade de beber, é possível que em vidas passadas eu tenha, né, algum tipo de experiência ligada à bebida. E por isso ela está presente hoje, né, na minha vida aí. Então as tendências ainda estão presentes em nós e nós de alguma maneira, através dos instintos, vamos conseguindo aí resistir ou não a essas tendências e desenvolvendo outras qualidades a partir disso. É um teste, nós vamos sendo testados de alguma maneira. Como saber então se estamos no caminho certo? Aí é onde entra o que a gente chama de ética, né? A ética diz que eu devo tratar o outro como quero ser tratado. Isso aí é a base. Se eu viver só com esse ensinamento, né, que Jesus disse, que outros já disseram, grandes outros pensadores, se eu tratar como quero ser tratado, resolve muita coisa, né? Se eu tratar todos os seres humanos com carinho como eu quero ser tratado, se eu tratar todos os seres humanos com respeito como eu quero ser tratado, então não tem. Como saber, né? Cada cultura, Ritinha, desenvolve seu sistema filosófico. Você vai na Índia, a maneira como eles entendem de fazer o certo e o errado é através da punição. Se você se comportar mal, vai nascer uma formiga. Né? Dentro da cultura judaico-cristã, se você se comportar mal, vai para o inferno, se comportar bem, vai para o céu. Cada cultura criou o seu mecanismo de fazer o certo e o errado. Nossa consciência, ela possui um conjunto, né, de mecanismos que diz mais ou menos se estamos no caminho certo. Quando eu maltrato um animal, isso para mim é normal, é porque é da minha cultura isso aceitar. Talvez não na cultura geral, né? Na cultura geral a gente já hoje no nosso país, a gente entende que não deve tratar mal os animais. Na época de Jesus o cachorro era um ser muito atrasado, né? Um ser muito inferior. Ainda hoje, em algumas culturas do mundo, as pessoas comem cachorro, né? Não como uma iguaria, como um prato principal. E tem gente que tem culturas que o cachorro é visto como um ser abjeto, sabe? Que não merece nem ficar na calçada. E já tem culturas como a nossa brasileira, que o cachorro é tão bem tratado, às vezes é melhor tratado do que os seres humanos. Então, cada cultura determina quais são os seus padrões. A cultura familiar também determina quais são os seus padrões. Então, como é que a gente vai saber qual o comportamento que a gente deve ter? Não existe uma regra. Não existe uma regra de ouro dizendo que é assim ou que não é. O que a gente pode dizer é que do momento que eu vivo em sociedade, seja lá qual for a sociedade, eu tenho que respeitar o direito do outro, que é o que a gente chama de ética, de você saber se relacionar com o outro. Se eu decido morar numa ilha deserta, que não tem ninguém, eu não preciso ter ética. Eu não preciso me comportar em relação a outros seres humanos. Eu posso andar nu, eu posso fazer o que eu quiser. Porém, no momento que eu moro numa sociedade, né, civilizada como é a nossa, então eu tenho que ter um conjunto de regras, né, vivendo com outros seres humanos. Se eu morar com duas pessoas, aliás, se eu morar com outra pessoa numa ilha deserta, né, só eu e outra pessoa, eu já vou ter que ter algum tipo de respeito por essa outra pessoa. Já se fala hoje em ética da natureza. Mesmo eu morando sozinho em uma ilha deserta, eu vou ter que respeitar essa natureza. Eu não posso botar fogo na ilha, porque senão eu vou acabar destruindo o meu habitat, já que só tem essa ilha deserta. Eu não posso destruir tudo, eu vou ter que criar um equilíbrio com essa natureza, né? A Mari Tavares fala assim: as pessoas que estão na nossa vida têm uma explicação ou nem sempre? Ora, nós, segundo acreditamos, né, segundo os espíritos nos explicam, nós fazemos uma programação do que nós vamos viver nessa vida, né? As pessoas usam muito a expressão karma. Eu não gosto muito de usar essa expressão karma porque usamos de maneira indiscriminada, sem muita reflexão.
Mas a gente quer nascer, a gente quer dizer, olha, eu vou nascer no Brasil, porque eu vou aprender algumas experiências lá. Os brasileiros têm um calor humano diferente dos ingleses. Eu vivi 10 vidas na Inglaterra e agora preciso aprender. Com quem eu vou viver? Aí eu descubro que algumas pessoas que moravam comigo na Inglaterra já estão morando, já nasceram no Brasil. Aí eu digo, eu quero nascer com essas pessoas aí que já são comuns a mim. Já outra pessoa pode dizer assim, não, eu não vou nascer entre essas pessoas, eu quero pessoas completamente estranhas. Ou seja, fazemos uma programação mais ou menos do que é que nós estamos planejando. Eu posso também planejar, dizer, olha, eu quero ser professor, porque eu vou aprender coisas como professor. E aí eu vou conhecer, eu como professor devo ter tido mais de 20 mil alunos, né, ao longo de 30 anos de profissão. Então, com certeza, é muita gente que eu conheci. É claro que eu não conheci 20 mil seres humanos de vidas passadas e tive que, de alguma maneira, reparar esse erro. Ora, são só seres humanos que passaram pela minha vida. Alguns deixaram marca e outros eu não lembro nem que existiram, também do mesmo fato. Em alguns eu deixei marca e outros não. A gente tem uma ideia equivocada que se você casou com uma pessoa é porque de vida passada e você não pode separar. Né? Como se fosse assim, tem que ficar lá, é um karma, tem que pagar. Né? Se você tem um filho, o filho dá trabalho, é um karma, tem que pagar. Não, são seres humanos que estão aprendendo. Eles podem ter uma relação conosco de vidas passadas ou podemos estar encontrando com eles pela primeira vez. E como é que a gente vai saber? Não tem a necessidade de saber. O que a gente tem necessidade é de aprender a amar a todos. Como dizia aí, nos reconciliar com todos. Vivermos em paz, vivermos bem, sermos felizes com todos. A Ritinha fala assim, eu acredito que todas as pessoas que se têm em nossas vidas têm um papel a exercer. Claro, se a gente tem essa concepção, nem todo mundo tem essa concepção, mas eu estou sentado em uma cadeira de plástico que uma pessoa fez. Né? Eu estou aqui no meu escritório, em casa, e aí eu preciso de uma pessoa que tenha feito essa estante que está atrás de mim, preciso de uma pessoa que tenha feito esse celular. Todos estamos interligados de alguma maneira, mas eu não tenho nenhum tipo de emoção pela pessoa que fez essa estante ou que fez esse celular. Porém, eu tenho pelo meu vizinho, eu tenho pela minha esposa, eu tenho pelos meus filhos, pelo meu cachorro, né? pela pessoa lá, talvez da padaria que eu vejo todo dia e dê um sorriso para ela quando ela me entrega os pães quentinhos, porque são mais próximas de mim. E aí faz sentido. Então, é preciso entender que a gente criou uma ideia de que todo mundo tem que estar na vida passada da gente, sabe? Até o padeiro eu tenho que ter na minha vida passada. Talvez eu não saiba nem o nome dele, né? Da padaria que me entrega pão. Talvez eu passe anos morando nesse bairro e não saiba o nome dele, porque não vou comprar pão. Tem muita gente, eu não tenho tempo de conversar com ele, ele não tem tempo de conversar comigo, mas é preciso que o padeiro tenha sido um padeiro meu em vida passada, ou uma pessoa minha em vida passada. Isso não contribuiria na nossa vida de maneira nenhuma saber disso, ou acrescentaria para nós, né? E eles falam assim, o psicopata não tem consciência, não é? Como se redimir se não tem sentimentos, né? É um estudo ainda muito, sabe, sobre psicopatia, né? A pessoa que é o psicopata que não tem remorso, ele não sente remorso do mal que ele faz ao outro, ele quer uma coisa e ele vai fazer essa coisa mesmo que isso possa gerar a morte de outro. A gente tem que entender que nem todas as pessoas que têm essa patologia necessariamente são assassinos. Um psicopata pode ser alguém simplesmente que de alguma maneira quer tirar proveito para ele, mas que ele não precisa matar ninguém nunca na vida, né? A gente associou o psicopata sempre aos filmes como alguém que mata o outro. Mas o psicopata é acima de tudo alguém que não tem remorso, é alguém que tem um interesse, ele vai atrás do seu interesse e utilizará dos métodos necessários para atingir os seus interesses. E ele não tem empatia pelo outro. Então veja que nós, seres humanos, só conseguimos viver em sociedade, só conseguimos vencer a natureza, dominá-la, explorá-la de alguma maneira porque nós temos empatia. Nós conseguimos de alguma maneira desenvolver esse senso de ajudar um ao outro e desenvolver essa sociedade. Você veja bem, quando um cachorro está lá na rua que briga com o outro, os outros cachorros não vão lá separar, deixa disso, né? A turminha não deixa disso. Eles simplesmente vão lá, podem ignorar, não fazer menor interesse ou participar da briga, brigando mais ainda por um instinto que eles têm nesse sentido de violência, nesse sentido de agressão. Nós, seres humanos, não. Nós podemos ter algum tipo de empatia, tentar lá afastar a briga ou até mesmo correr se tivermos medo daquela briga que pode sair tiro, alguma coisa assim. Os animais, eles não têm esse tipo de empatia que nós temos. E isso fez com que nós, seres humanos, nos desenvolvêssemos e conseguíssemos formar uma sociedade que está aí dominando o planeta, mesmo que, infelizmente, né, em boa parte de nós consiga ainda destruir essa natureza tão bela
mas é justamente por essa empatia que a gente é capaz de fazer isso. Porém, podemos dizer que nem todos nós nos humanizamos ainda, né? Nesse processo de vivermos muitas vidas, a gente não se humanizou 100%. O quanto de nós ainda vive dos instintos? O quanto de nós ainda vive, né, da natureza, puramente, simplesmente fazer sexo, se alimentar, descansar, beber água? Quer dizer, não busca aspirações superiores, né? Não busca uma coisa maior, que seja abstrata e que não seja puramente a satisfação dos seus instintos. Por isso que existem os psicopatas, as pessoas que cometem abusos sexuais e por aí vai. Porque ainda existe em nós esse instinto muito forte que nos tirou da natureza e que nos leva numa direção mais de uma consciência humana, né, de uma humanização. E por isso a necessidade de muitas vidas. Nós temos de um lado o homem mais instintivo e do outro o anjo, aquele que ajuda a todos, aquele que faz o bem a todos. Nós temos de um lado um ser abjeto, que é capaz de matar uma criança numa violência sexual, e temos um espírito oposto, né, na escala, como Jesus, como Buda e tantos outros, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e assim por diante. Por que essa graduação, né, ou essa gradação tão grande? Então isso aqui está condenado ao inferno, isso aqui está condenado ao céu. E pela reencarnação nós podemos passar por etapas e nos nivelarmos, nos tornarmos Jesus, nos tornarmos Buda, nos tornarmos Madre Teresa de Calcutá, nos tornarmos Chico Xavier, Irmã Dulce e assim vai. Por quê? Porque pela reencarnação a gente passa por experiências e por essas experiências a gente adquire maturidade ou não. É uma questão de tempo. Então os espíritos dizem assim, é uma questão de tempo pela aprendizagem. Eu tiro como professor, sabe? Eu já tive alunos que eram muito trabalhosos na quinta série do ensino fundamental, que não queriam estudar, que eram uns alunos assim, esse menino não vai ter futuro não. Esse menino não pega no livro, no estudo, só tira nota baixa, passa se arrastando, passa no conselho de classe, muitas vezes são os professores que passam esse aluno. Mas eu já tive uma oportunidade de ver esse aluno chegar no terceiro ano, de repente, não sei por que cargas d'água, essa criatura acorda e começa a estudar, começa a tornar-se uma pessoa, sabe, esforçada, e aí passa no vestibular. Ele acordou no terceiro ano, eu já vi isso muito acontecer. Acordou às vezes no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, e tornou-se um bom aluno, e às vezes passa no vestibular que quer tornar-se uma pessoa bem-sucedida. Quando você olha para aquela pessoa bem-sucedida, você não vê que um dia ele foi um péssimo aluno, que não fazia tarefas, que era desrespeitoso, que não estudava, que faltava às aulas, que ficava em casa dormindo, que nas provas tirava notas baixas, mas às vezes tornou-se um advogado bem-sucedido, um engenheiro bem-sucedido, um professor, seja lá qual for a profissão, porque no último ano ele decidiu estudar. Veja bem, ele não foi um bom aluno, ele não passou bem pelas experiências, mas em um momento ele despertou e começou a tentar recuperar o tempo perdido. A reencarnação é mais ou menos isso, é como se cada série fosse uma vida, que a gente vai ali aproveitando alguma coisa, muito pouquinho mesmo, às vezes leva tempo, mas um dia a gente vai melhorando. Só que não é por um processo de iluminação repentino que faz a gente mudar. É possível que aquele aluno que acordou no terceiro ano, ele não passe no vestibular. Já tive alunos que acordaram no terceiro ano, mas que não conseguiram atingir seus objetivos, porque não tinham conhecimento, não tinham base para conseguir fazer um vestibular. Um aluno que no terceiro ano decidiu que quer fazer medicina, se da quinta série até o segundo ano ele nunca abriu um livro na vida, é meio difícil ele conseguir passar no vestibular tão concorrido para medicina, assim de repente, acordando no terceiro ano, se ele não aprendeu as coisas básicas da quinta série até o segundo ano do ensino médio. Quer dizer, ele vai ter que repetir de ano, vai ter que fazer cursinho, ele vai ter que passar por várias experiências até atingir os seus objetivos. A mesma lógica a gente aplica na reencarnação. Então a ideia de muitas vidas ela é comum, né? A muitos povos, muitas pessoas acreditam nisso. No Brasil mesmo as pessoas que não acreditam nas muitas vidas, elas acreditam que viveram em outro lugar, né? Assim, não sabem muito bem como, não explicam. Às vezes são católicos, às vezes são evangélicos, que dizem assim, eita, rapaz, eu estou pagando um karma, na vida passada eu devo ter feito muito mal a isso, aquilo, outro. Eu como professor já ouvi muito isso em escola, o professor dizia assim, rapaz, eu estou pagando um karma, não é possível. Eu passei por isso em outra vida, porque os alunos ruins, quer dizer, eles se referiram a um sofrimento,
e ele acha que em vida passada ele passou. Então a ideia de existir, né, de existir uma outra vida. Já vi gente assim se referir a um casamento, diz, rapaz, esse casamento é ruim demais, eu devo ter feito muito mal a essa mulher ou a esse homem em vida passada para ter essa pessoa do meu lado hoje. Isso acontece por quê? Porque a gente, de alguma maneira, tem uma intuição de que a gente viveu alguma outra vida, e por essa intuição a gente entende que há uma certa justiça, que podemos chamar de justiça divina se quisermos, ou não, a justiça do universo, que nos impulsiona a querer consertar aquilo que está quebrado. Ou seja, o propósito da vida é harmonizar, é fazer com que as coisas se encaixem. O que acontece é que nós não estamos encaixados devidamente no universo. Veja bem hoje a nossa situação no Brasil em relação à natureza, né? Nós estamos destruindo ela. Aqui na cidade de Juazeiro do Norte, onde eu moro, o calor está insuportável, né? Quer dizer, a gente pensa assim, um aquecimento global cada vez maior. Bom, o aquecimento global faz parte da história do planeta. Sempre teve aquecimento global, sempre teve era do gelo, e isso mudou ao longo do tempo. Muitas e muitas vezes teve aquecimento. Nos últimos 20 mil anos vem aquecendo, é possível que daqui a algum tempo comece a esfriar de novo. Isso faz parte da natureza. Mas o quanto nós estamos contribuindo, quer dizer, estamos destruindo o meio ambiente, estamos desarmonizando o sistema planetário. E aí nós pioramos uma situação, né? Quanto mais seres humanos retirando recursos do planeta sem devolver, só devolvendo lixo. Então a consequência vai ser a desarmonização do planeta, e nós estamos nesse processo. Então daqui a algum tempo, quem sabe no futuro, não haja mais animais silvestres, só haja vaca, né, porco, galinha, que são animais que a gente come. Aí quando a gente vai ver uma baleia, não, a gente não come baleia, vai ver nos filmes, como a música do Roberto Carlos, né, As Baleias. Ou seja, a gente vai ver uma onça, vai ver nos filmes, nos documentários, porque não vai existir. Porque nós entramos num processo de desarmonização com o meio ambiente. Para isso precisamos de muitas e muitas e muitas vidas, para que a gente vá amadurecendo, dando significado às experiências e passando por mais e mais e mais etapas. Bom, esses são os aspectos que a gente chama de aspectos históricos e filosóficos. Em relação aos aspectos científicos, há vários casos, né, documentados de pessoas que lembraram de vidas passadas. Pessoas que de alguma maneira, né, passaram por experiências e que lembraram de outras vidas, né? O doutor Ian Stevenson, né, que faleceu acho que 2007, ele fez um estudo, né, ele é psiquiatra, ele fez um estudo sobre muitas crianças que começaram a lembrar de vidas passadas. Ele percebeu que crianças com entre 2 e 4 anos de idade, elas lembravam de acontecimentos de vidas passadas. Acontecimentos, pessoas, lugares de vidas passadas. Mas entre 6 e 8 anos, elas perdiam essa memória. Aí ele ficou curioso por que isso acontecia. E ele foi documentando casos em muitos e muitos lugares, né? Ele era um professor um médico lá dos Estados Unidos, escreveu livros. Ainda tem alguns fatos interessantíssimos sobre ele. Em 1966, o inventor da fotocopiadora, que é o Chester Carlson, custeou as primeiras visitas, né, do Dr. Ian Stevenson a outros lugares do mundo, como a Índia, onde ele foi estudar casos de reencarnação. E quando esse homem que criou a fotocopiadora ele morreu, ele deixou $1 milhão para a Universidade da Virgínia, que era onde o doutor trabalhava, para que criasse um departamento de parapsicologia para estudar as vidas passadas. E ainda doou mais $1 milhão a pessoa do Dr. Ian Stevenson para que ele continuasse suas pesquisas e escrevesse seus livros documentando a existência de vidas passadas. Então, se vocês pesquisarem na internet, no YouTube, vão encontrar muitos casos de pessoas que lembraram, né, livros que falam sobre isso, e principalmente crianças, né? Não é tão comum uma pessoa com 20 anos de idade lembrar o que foi em vida passada, mas é mais comum uma criança isso acontecer. Então, existem várias implicações científicas nisso. A grande dificuldade que o Dr. Ian Stevenson teve foi de explicar o mecanismo da reencarnação, né? Do ponto de vista científico, olhando daqui de fora para dentro da vida, na vida eterna, quer dizer, a vida espiritual, ele não conseguia explicar como é que alguém escolhe, como é que alguém nasce, como é que acontece a ligação, em que processo se dá. Ele não conseguiu fazer. Dentro do Espiritismo, os espíritos trouxeram essas explicações já desde a época de Allan Kardec, já desde 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos.
E isso foi se aumentando. O espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, no caso do nascimento de Segismundo, uma criança, um homem que vai nascer, e que o espírito André Luiz acompanha todo o processo de reencarnação, célula a célula, desde o momento da gravidez. Assim, eles vão fazer o sexo, os espíritos se retiram do ambiente, e aí o casal faz sexo, eles voltam 2 horas depois com a pessoa que vai reencarnar, que eles calculam mais ou menos o tempo, e aí vão lá e fazer um acoplamento, a ligação do espírito com o embrião que está ali se formando, e que esse embrião ele vai se desenvolvendo, e quanto mais o embrião cresce, mais o espírito perde energia e vai encolhendo para caber no formato do corpo daquela criança, para que quando a criança complete os 9 meses, o espírito esteja do tamanho do corpo da criança e vai perdendo energia, e isso é o que provoca muitas vezes os vômitos, né? O mal-estar que a mãe tem no processo de gravidez, porque essa energia da criança está se jogando, se derramando sobre a mãe, provocando esse mal-estar. Isso não quer dizer que se a mãe teve mal-estar, vomitou muito na gravidez, que a criança seja má. Apenas a energia se derramou sobre a mãe, e essa energia muitas vezes não tem uma compatibilidade com a energia da mãe, né, da criança. Ou seja, são espíritos, assim como o nosso sangue não são compatíveis, nem por isso eles são ruins. O meu sangue é A positivo, né? A positivo. Eu não posso doar sangue para todo mundo, porque senão eu posso matar outra pessoa. Né? Porque nem por isso eu sou mal, nem a pessoa que está recebendo é uma pessoa má. Apenas não há compatibilidade biológica entre os sangues. É preciso que haja essa compatibilidade. No processo reencarnatório é isso que acontece. Nós precisamos, né, ter essa compatibilidade. Havendo a compatibilidade, menos mal-estar para a mãe, mas que não tem nenhum fundo moral nisso. Então, através do Espiritismo, através das explicações dos Espíritos, né, eles do outro lado, vendo melhor do que a gente, vieram trazer, através de Chico Xavier, principalmente, do Espírito André Luiz, essas informações mais detalhadas de como funcionavam. Muitas das ideias do André Luiz só foram confirmadas décadas depois. Ele falou sobre coisas, né, no processo biológico, na formação do ser e da reencarnação, que somente depois foram confirmados 10 anos depois, 20 anos depois, demonstrando que era assim ou que não era. Então, o Espírito André Luiz ele trouxe uma contribuição para a biologia e para a compreensão da reencarnação que outro espírito não trouxe, né, tão bem quanto ele. Embora haja espíritos que se especializaram nos aspectos filosóficos e morais, como é o caso do Espírito Emmanuel, o Espírito André Luiz ele focalizou nos seus aspectos científicos, né, tanto de descrever o mundo espiritual, como de descrever essa relação dos seres espirituais com os seres aqui materiais, que somos nós ainda, que estamos encarnados aqui na Terra. Então, há vários casos, né, de lembranças, né, de vidas passadas. Uma criança chamada James Leninger, nos Estados Unidos, né, que ele afirma ter sido um piloto, né, numa vida passada, que seria o James McCreed. E ele, criança ainda, né, após a Segunda Guerra Mundial, começava a falar de aviões, né, ganhou aviõezinhos de brinquedo. Existe um documentário especificamente sobre ele na internet. Eu li um livro sobre ele falando detalhes e tudo mais, até que os pais se interessaram e levaram ele no lugar onde ele dizia ter vivido, né? E ele falava que tinha sido abatido, ele era piloto de avião e havia sido abatido pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Quando houve um encontro de veteranos, ele foi e identificou uma das pessoas. É um dos casos estudados pelo Dr. Ian Stevenson, e ele identificou o local, a base, o armário que ele guardava as coisas dele. Ele identificou uma pessoa lá, trouxe informações sobre o fato, e essa pessoa lá que fazia parte já era um veterano já, ele dizia, não, realmente, tivemos um piloto que morreu nessas condições e tudo. E essa criança lembrava de tudo isso aí, né? Há outro caso também na Islândia, um professor de psicologia chamado Erlendur Haraldsson. Ele encontra uma menina chamada Purnima, e essa menina começa a lembrar de uma vida passada, onde ela era um homem e vendia incenso numa bicicleta e foi atropelado por um ônibus, né? Um ônibus. E aí ele lembrava de tudo isso, e aí o psicólogo ficou curioso com as lembranças dessa criança pequena, decidiu pesquisar e encontrou de fato uma situação semelhante, levou a criança lá, e a criança chegando começou a fazer perguntas, né, que estavam acima da sua idade sobre o incenso, como era preparado, falou
das pessoas presentes e relatou o fato de que ele tinha sido um homem naquela vida e que tinha tido 2 mulheres, fato que era segredo, que era um segredo de família, que as pessoas não comentavam publicamente. Ele explicou o lugar, tudo direitinho, como ele morreu, e a menina tinha manchas na pele que correspondiam aos lugares do ferimento que causou a morte dele, né, atropelamento pelo ônibus. E isso é um outro fato, né? O nosso corpo espiritual, ele guarda uma memória. Então há muitas manchas no nosso corpo, muitas marcas de nascença. Muitas vezes se identificou que às vezes era um tiro que a pessoa tinha recebido no peito e aí ficou aquela marca ali, né? Porque na vida passada trouxe isso. Bom, por que nem todo mundo tem? O que se percebeu é que quanto mais cedo a gente reencarna, mais fácil é lembrar de uma vida passada e também mais fácil é deixar algum tipo de marca do corpo espiritual ligada a uma outra vida, né? Nesse corpo espiritual. Geralmente a gente passa muitas décadas no mundo espiritual para reencarnar, porque nós precisamos pensar sobre a vida que nós tivemos. Não é sofrer no mundo espiritual porque a gente se comportou mal, não. É a gente meditar. Só que a gente, para meditar na vida, o que é que eu tive, o que é que deu errado nessa vida aqui? Por que nessa vida aqui eu não me tornei uma pessoa boa, capaz de contribuir para uma sociedade melhor? O que é que eu fiz de errado nessa vida? E aí não é uma coisa assim, simplesmente sentando aqui na cadeira e pensando meia hora, eu vou entender minha vida, não. Tem muito processo aí. E até eu ter a consciência de que devo fazer isso, quanto tempo vai levar? Então, se eu passei 80 anos aqui e não amadureci o que deveria amadurecer, talvez eu passe 80 anos no outro lado, né? Talvez passe 40 anos, isso vai de caso para caso. Porém, por algum motivo, algumas pessoas precisaram nascer logo, né? Digamos, 2 anos, 3 anos após sua morte, 1 ano após sua morte, e por algum motivo eles precisando nascer, às vezes eles trazem mais facilmente essas lembranças de vida passada, não é todos os casos, mas alguns casos isso aconteceu, e às vezes trazem marcas no corpo físico, porque eram marcas que estavam no corpo espiritual e que apareceram, que chega a ser até casos mesmo de ter doenças trazidas de vida passada devido a essa condição. Agora veja bem, às vezes a pessoa desenvolve um câncer, por exemplo, uma doença qualquer, uma gastrite, que pode ter vindo de uma vida passada. Aí a pessoa desenvolveu, digamos, aos 30 anos. Por quê? Porque precisou de um tempo para que esse processo de maturação acontecesse no corpo espiritual e tocasse o corpo material. Não estou dizendo que todas as doenças têm origem em vida passada. Estamos num mundo de provas e expiações. Estamos num mundo imperfeito. Gripar é normal. Essa gripe aí que está matando milhões de seres humanos, não. Mas a gripe que nós temos hoje comum, da influenza, que as pessoas ficam gripadas, eu já gripei milhões de vezes, você também. Essa gripe todo mundo pega. E se eu peguei uma gripe que fiquei com a garganta inflamada, é porque em vida passada eu transmiti esse vírus para outra pessoa e alguém ficou com a garganta inflamada. Veja que seria ridículo pensar isso, né? Cada pequeno detalhe, os espíritos dizem isso. Se a gente passa na rua, uma telha cai na cabeça da gente, não é porque está escrito isso, que isso acontecer não. A não ser que uma série de eventos se liguem a essa telha na cabeça da gente, que de repente façam sentido a gente pensar que é alguma coisa ligada a uma vida passada, mas talvez não seja, porque não é todos os pequenos acontecimentos da vida da gente que estarão ligados às nossas vidas passadas. Portanto, a nossa saúde de hoje ela está muito ligada aos acontecimentos presentes, ao mundo em que nos encontramos. Presta bem atenção. Se a gente parar de respirar, a gente morre. Mas sabe o que faz a gente morrer? O oxigênio. Porque o oxigênio ele oxida, ele enferruja o nosso corpo. Sem o oxigênio a gente morre. A gente morre em 3 minutos, 5 minutos. E com o oxigênio a gente morre, mas a gente leva 80 anos para isso. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo. O que faz a gente envelhecer são os radicais livres, né? É o nosso corpo enferrujando em decorrência do processo natural, né? Do organismo da gente ali. O oxigênio está em atuação e ele provoca essa ferrugem no nosso corpo, que é justamente o processo de envelhecer. Aquilo que a gente pode morrer, que é o oxigênio se não usar, nos matará a longo prazo. A gente pode morrer a curto ou a longo prazo. Então as coisas não são todas escritas de uma maneira como se fosse um karma, um sofrimento, uma punição divina pelas coisas da vida passada. Não, são simplesmente acontecimentos da natureza. Faz parte adoecer, faz parte sofrer. Agora, como dizia Buda, né, 2.500 anos atrás, a dor ela está presente em todos, né? Ela não tem como ser evitada. Mas o sofrimento sim. O sofrimento é minha reação emocional à dor. É minha reação intelectual à dor. Como é que eu encaro a dor?
Aí isso é o sofrimento. Mas a dor não. Se eu tiver uma formiga me morder, me picar, isso vai doer, mas isso aí é a dor. Agora, se eu vou soltar palavrão, vou sair perseguindo a formiga para matar a formiga, vou chamar a vida de ingrata, que não sei o que vida horrível. Quer dizer, a minha reação emocional a essa dor é o que a gente chamaria de sofrimento. Portanto, nosso processo de desenvolvimento espiritual, ele depende de muitos fatores, né? A vida que a gente teve, a vida que a gente tem e a vida que a gente quer ter. A maneira como nos relacionamos com o nosso meio, a maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor e a maneira como nos relacionamos conosco mesmo. A maneira como a gente se relaciona com os fenômenos que estão ao nosso redor, né? Com até mesmo os fenômenos naturais, ou as coisas que acontecem no dia a dia, como pagar contas e tudo mais. Ou seja, esse processo não acontece em uma vida só, porque não é suficiente. É preciso muitas e muitas e muitas e muitas vidas. Portanto, lamentarmos, né, que estamos sofrendo porque cometemos em vida passada um erro faz pouca diferença. Eu acho interessante na cultura budista as pessoas no budismo não quererem saber o que foi em vidas passadas. O que importa é o momento presente. Se está ruim agora, tem como consertar? Tem. Então vamos consertar. Se está ruim agora e não tem como consertar, então não há o que fazer a não ser aceitar. A pessoa que perguntou, eu acho que foi a Ritinha que perguntou, né, como saber a diferença? Como saber qual o caminho certo? É a oração da serenidade, né? Você deve ter ouvido falar, é só procurar na internet, né? Senhor, dá-me, né, a inteligência para mudar aquilo que pode ser mudado, né? Quer dizer, me dá essa força para mudar aquilo que pode ser mudado na minha vida que não está me agradando. E me dá também, né, a serenidade para aceitar aquilo que não dá para ser mudado. Tem coisa que não tem como você mudar. E me dá a sabedoria para saber a diferença entre um e outra. A sabedoria para eu agir ou não agir. Para eu me incomodar e fazer alguma coisa ou eu aceitar porque não tem jeito. Como a gente vai saber? É muito individual, é um processo que é um crescimento de cada um. Cada pessoa olha, quer dizer, uma pessoa pode ver uma doença de uma maneira e outra pode ver de outra. Tem um livro muito interessante, eu tenho aqui no minha estante, que é um livro chamado A Arte da Felicidade, do Dalai Lama, onde ele cita um caso de um homem que adquiriu AIDS. E ele estava falando, né, dando a experiência para o psiquiatra Howard Cutler, que é quem escreve com o Dalai Lama o livro, onde ele diz assim, olha, foi muito ruim pegar AIDS. No início eu fiquei muito triste. Mas depois eu comecei a entender uma coisa. Eu comecei a viver os poucos anos que eu tinha de vida. E comecei a tirar o máximo disso. E isso me deu uma qualidade de vida melhor, que fez com que a doença se prolongasse, mas também a minha vida se prolongasse. E com as medicações ele passou a ter uma vida melhor. Mas ele disse que passou a viver muito mais depois que descobriu que ia morrer, do que com a vida que ele tinha antes, que era uma vida muito apegada ao trabalho e às coisas aqui da terra, onde ele não conseguia aproveitar a vida. Ou seja, foi preciso a perspectiva da morte para que ele conseguisse viver. Às vezes uma coisa é muito ruim, é péssimo, né? Ninguém quer pegar AIDS, mas às vezes é preciso uma coisa muito ruim, uma situação de quase morte, uma situação, né, de susto na nossa vida, de doença, para que a gente acorde para viver, porque a gente às vezes vive aqui estagnado, sem ter uma perspectiva, porque não temos um impulso suficiente para provocar essas mudanças. A gente está terminando a nossa live, né? É só 60 minutos. Tem muita coisa ainda para ser discutido. Toda terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, estamos aqui para conversar. Queria agradecer a todos vocês. A Cleiane está presente, a Corrinha está aqui presente, a Iris, a Kelvinha, ao Alvarez, a mais gente estava aqui, a Ritinha, né? A Mari Tavares, deixa eu ver quem mais aqui estava presente, um monte de gente. Graciane, Washington, sei lá, a Shirley, a Angélica, o Paulo César Nogueira, deixa eu ver quem mais, a Juliana Freitas, Maria Salva Ribeiro, um monte de gente que esteve por aqui hoje. Queria agradecer, deixar a live vai ficar salva, quem quiser pode assistir do início, e quem quiser também quiser conversar um pouco mais, tem a oportunidade pelo direct, mandar perguntas, sugestões, ideias, para que a gente possa conversar aqui um pouco mais. Eu não sei se respondi a todas as questões, e se respondi de maneira adequada devido ao tempo que a gente tem aqui, mas agradeço a participação de todos vocês, deixo o meu abraço a todos e estamos à disposição. Então até a próxima quinta-feira, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre o Espiritismo. Meu abraço a todos, meu agradecimento a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.